E aí, tudo certo? Olha, para quem estava esperando aquele momento de virada nos fundos imobiliários, parece que 2026 é o ano, hein? O jogo tá mudando. E tá mudando para valer. Vamos mergulhar juntos no que está se desenhando para ser um verdadeiro divisor de águas para os FIIs, para a gente entender as oportunidades e, claro, os riscos também. Pois é, vamos olhar isso mais de perto. A coisa para 2026 tem dois lados, sabe? Do uma oportunidade gigantesca. Do outro, um risco na mesma proporção. Acertar na escolha agora pode significar um ganho bem expressivo. Mas errar a mão pode deixar o investidor preso num ativo sem liquidez nenhuma, ainda mais num ano de eleição. Então, entender essa dinâmica é simplesmente fundamental. É isso mesmo, a gente está vivendo um verdadeiro ponto de virada. Aquele cenário econômico que guiou os investimentos nos últimos anos, esquece. Ele está sendo reescrito agora. E os fundos imobiliários estão bem no centro do palco. Bora entender por quê? E o que está puxando essa mudança toda, basicamente, é o fim do que a gente chamava de dinheiro fácil. Com a taxa Selic caindo, aquele brilho todo da renda fixa, que era o porto seguro de todo mundo, começa a apagar. E isso força uma procura por novos caminhos para a rentabilidade. Olha só esse número aqui, 12,25%. Essa é a projeção para a Selic e com tendência de queda, viu? Isso só confirma o que o Boletim Focus já vinha sinalizando. Aquela era de ganhar bem e com pouco risco na renda fixa, pois é, parece que ela está mesmo com os dias contados. E olha só como a dinâmica funciona. Conforme a renda fixa perde o seu charme, o potencial dos FIIs começa a brilhar mais forte. Pensa bem, com uma inflação rodando em 4%, a busca por um ganho real, aquele que fica acima da inflação, vira a grande prioridade. E é essa busca que acaba empurrando o dinheiro para ativos como os fundos imobiliários. Ok, então o dinheiro está se movendo. A pergunta de $1 milhão é para onde ele vai? E é aqui que a gente chega no centro da nossa decisão de investimento. A famosa batalha entre os setores. Vamos dar uma olhada onde podem estar as melhores fichas, se é nos fundos de tijolo ou nos de papel. Esse campo de batalha, digamos assim, se divide em 3 grandes áreas. A gente tem a logística, que continua voando alto com a força do e-commerce, depois os shoppings, que estão mostrando uma resiliência incrível no consumo, e por último as lajes corporativas, que estão surgindo como uma aposta de valor bem interessante. Agora, vamos entrar em cada um deles. Vamos começar pela logística. Olha, os galpões logísticos continuam sendo a joia da coroa do mercado. Não tem jeito. A demanda, que é superaquecida pelo e-commerce, continua fortíssima. O resultado? As taxas de desocupação estão em mínimas históricas. É um setor com fundamentos muito, mas muito sólidos. Agora, vamos falar dos shoppings. Esse setor, sinceramente, mostrou uma capacidade de recuperação impressionante. O consumo se manteve firme e forte e o resultado está aí. Os fundos de shopping estão distribuindo dividendos recordes, o que é uma ótima notícia para quem apostou neles. E as lajes corporativas? Bom, é aqui que pode estar a grande aposta de valor para 2026. Fica de olho. Com a queda dos juros, aqueles edifícios de altíssima qualidade, os famosos AAA, principalmente nos grandes centros como São Paulo, eles têm um potencial enorme de reavaliação. O valor patrimonial pode dar um salto. E os fundos de papel? Como ficam? Não dá para esquecer deles de jeito nenhum. A gente está falando dos CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Pensa assim, enquanto o tijolo oferece aquele potencial de valorização do imóvel, o papel funciona como um colchão de segurança, sabe? Ele garante aquele fluxo de caixa mensal mais previsível, pingando na conta. Beleza, mas a nossa análise não fica completa se a gente não falar do principal fator de risco que não tem a ver com a economia. Tem um elemento aí que com certeza vai adicionar uma bela camada de complexidade e volatilidade no cenário de 2026. Não tem como fugir do elefante no meio da sala. 2026 é ano de eleição no Brasil. E isso, historicamente, a gente sabe que significa mais volatilidade, mais incerteza para os mercados. É um fator que tem que estar no radar de qualquer estratégia de investimento. Então a pergunta é, como é que a gente navega nesse mar agitado? A resposta, em uma palavra, é qualidade. Ativos de primeira linha, em localizações premium, pensa na Faria Lima em São Paulo, eles tendem a ser muito mais resistentes, não importa quem ganha a eleição. É crucial fugir de fundos muito alavancados, ou seja, com muita dívida e, principalmente, com uma gestão que não inspira confiança. Qualidade, gente, é a melhor defesa.
Ok, juntando todas as peças do quebra-cabeça, Selic em queda, a dinâmica de cada setor e o risco eleitoral, vamos agora montar uma estratégia que faça sentido para encarar o mercado em 2026. Se eu tivesse que escolher uma única palavra para definir a estratégia de 2026, essa palavra seria seletividade. Mais do que nunca, a ideia não é sair comprando o mercado todo. O negócio é escolher a dedo, com muito critério, aqueles ativos que têm os melhores fundamentos, a gestão mais séria e, claro, a maior capacidade de aguentar o tranco. Então, o nosso manual de sobrevivência para 2026 pode ser resumido em 3 passos bem simples. Primeiro, plantar em fundos de tijolo, mirando na valorização do capital no longo prazo. Segundo, manter uma parte em fundos de papel para garantir a renda mensal, o aluguel caindo na conta. E terceiro, a regra de ouro que amarra tudo: priorizar sempre, sempre a qualidade, tanto do imóvel quanto da gestão. Isso é o que vai reduzir o risco. Para fechar, fica aqui uma reflexão. O cenário está mudando, e mudando rápido. A grande virada dos fundos imobiliários parece que já começou. A questão que fica no ar é, nessa nova realidade, quais fundos estão realmente preparados não só para sobreviver, mas para decolar? Como a gente viu aqui, tudo indica que a resposta está na seletividade.